A história da humanidade é uma tapeçaria intricada de mitos e lendas sobre deuses, anjos, gigantes e desastres. Embora essas narrativas possam inicialmente parecer fascinantes e misteriosas, ao examiná-las de perto, revelam uma história alternativa da humanidade que a maioria não percebeu. Uma antiga obra religiosa apocalíptica hebraica, conhecida como o Livro de Enoque e atribuída a seu bisavô Enoque, contém revelações surpreendentes sobre as origens do mal, anjos caídos, nefilins, o dilúvio, o Messias e os tipos de fim. No entanto, o livro foi ocultado do público em geral, pois contém informações sobre os mistérios chocantes de nossa existência que foram banidas da Bíblia. Por que esse livro foi excluído da Bíblia? Que segredos ele guarda? Junte-se a nós para explorar o livro de Enoque, que revela mistérios chocantes de nossa história. Quem foi Enoque? Pela Bíblia, sabemos que Enoque era o bisneto de Adão e seu bisavô era Noé. Enoque vive uma vida santa e fiel ao Senhor, sendo também o pai de Matusalém, o homem que viveu mais tempo na Terra, com mais de 3 séculos. Durante sua vida na Terra, Enoque teve vários outros descendentes. Enoque foi um dos 2 indivíduos levados diretamente para o céu, escapando completamente da morte, conforme declarado em Gênesis 5:24. Ele andou com fé, confiando em Deus, independentemente das circunstâncias, o que fez toda a diferença. Deus amou Enoque tanto que o levou diretamente para o céu, algo semelhante à maneira como Deus levou o profeta Elias. Enoque, o autor do livro, foi um ser notável. Ele era o guardião dos tesouros celestiais, o líder dos arcanjos e um servo direto do trono de Deus. O livro também discute os anjos caídos que pecaram na terra ao se unirem a mulheres humanas e revelaram a elas segredos celestiais para os quais a humanidade não estava preparada. Enoque é uma figura reverenciada em várias tradições judaicas e cristãs, sendo considerado o autor do livro de Enoque. Ele também foi chamado de escriba do julgamento no Novo Testamento, nas epístolas de Lucas, Hebreus e Judas, sendo venerado como santo na Igreja Católica, tanto na ortodoxia oriental quanto na ocidental. Enoque era um pregador famoso, cuja mensagem tratava do julgamento de Deus contra a humanidade. Seu ministério foi um precursor ao de Noé, o pregador da justiça e construtor da arca. Com a crescente injustiça e impiedade no mundo, era notável que um homem se levantasse para proclamar o julgamento de seus vizinhos. Para entender mais sobre o passado dessa figura mítica e as experiências sobrenaturais pelas quais ele passou, precisamos redirecionar nossa atenção para os livros apócrifos escritos por Enoque. No final de 1946 e início de 1947, adolescentes beduínos descobriram esses manuscritos antigos em cavernas perto do Mar Morto. Esses manuscritos, conhecidos como os Pergaminhos do Mar Morto, continham informações sobre os mistérios da criação, os anjos caídos, os nefilins e outros temas místicos. Entre esses textos estava o livro de Enoque, composto por 5 livros, cada um revelando aspectos intrigantes sobre a história e a natureza humana. Enoque, segundo o livro de Enoque, foi o guardião de tesouros celestiais e o chefe dos arcanjos, também servindo como ministro imediato do trono de Deus. Os anjos caídos, ao acasalarem-se com mulheres humanas e revelar segredos celestiais, pecaram e causaram corrupção na terra, resultando no dilúvio como um meio de purificação. Os nefilins, frutos desse acasalamento, eram figuras poderosas e heróicas, mas também fontes de violência e maldade. Enoque descreveu visões e profecias que delineavam a história futura, incluindo o julgamento final e a nova criação. O livro dos Provérbios usa a expressão filho do homem para se referir ao herói escatológico, e o livro astronômico revela conhecimentos sobre os movimentos celestes e o cosmos.
compartilhados com Enoque em suas viagens guiadas. O livro de Enoque oferece uma perspectiva fascinante sobre temas apocalípticos e esotéricos, explorando a origem do universo, os corpos celestes, a história de Israel e o destino dos ímpios. As revelações contidas neste livro levantam questões sobre a natureza da realidade, o propósito da humanidade e a interação entre o divino e o humano. Além disso, há o livro dos sonhos, que contém visões históricas até a revolta dos Macabeus, e a carta, que fala sobre a justiça e o castigo. O livro conclui com uma ênfase na luz e na escuridão, indicando a posição dos pecadores e dos justos. Ao analisar o livro de Enoque e suas histórias misteriosas, podemos vislumbrar uma visão única da história da humanidade, seus desafios, fracassos e a promessa de redenção. Este texto antigo continua a intrigar e fascinar, oferecendo uma janela para uma compreensão mais profunda das crenças e visões de mundo das culturas antigas e, ao mesmo tempo, suscitando questões sobre nossa própria existência e destino. Esse livro proibido da Bíblia foi negligenciado e até mesmo banido pela religião oficial, possivelmente porque começava com um aviso sobre o juízo divino que atingiria os não merecedores da salvação e descrevia criaturas estranhas com tecnologia avançada. Resta-nos explorar as entrelinhas e aguardar o dia em que a verdade será revelada. A verdade sobre quem eram essas criaturas e qual era sua conexão com Enoque. A verdade que talvez a humanidade tenha evitado por muito tempo. A verdade que, quando finalmente revelada, poderá transformar nossa compreensão da história e da nossa própria existência. Até então, continuemos explorando os tesouros ocultos do conhecimento.